Hoje, o convidado para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli é Ciro Gomes, do PDT. Político de extensa e densa carreira na vida pública, na qual já foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro de Estado nas pastas da Fazenda no governo Itamar Franco e da Integração Nacional no governo Lula e candidato à presidência da República em 1998, 2002 e 2018. Ciro Gomes hoje nos falará sobre o cenário político nacional e seus projetos futuros. Muito obrigada, Ciro, por estar conosco e olhando para o futuro. Ciro Gomes persiste com a ideia de vir a ser o presidente do Brasil? Quem se candidatou 3 vezes, né, vai mentir se disser que não deseja ser. Mas é um desejo que não me leva mais a certos sacrifícios, a certas contemporizações, que a política às vezes obriga a gente a fazer, nada no campo moral, felizmente. Ou seja, eu posso ser candidato, mas vou pensar 100 vezes antes de sê-lo. Mas agora, por que pensar 100 vezes, Ciro? É falta de convicção? Não. Sabe, o Brasil está num momento estranho, esquisito. Se você olhar, esqueça eu. Você fez aí um generoso resumo do meu currículo, mas se você olhar, esquecendo aí uma ou outra caricatura, que houve 13 candidatos, o nosso povo foi induzido como vítima, eu não acredito como culpado, mas como vítima, a escolher rigorosamente o pior candidato entre todos os candidatos disponíveis. Porque, vamos lá, se você estava procurando conservadorismo, você tinha o Geraldo Alckmin, o cara 24 anos, governador de São Paulo. Você tinha o Meirelles, ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, nunca respondeu por nenhum escândalo. Você tinha, enfim, conservador, quem é mais que eu lembro, então, vamos lá, se quisesse um pouquinho mais de centro, tinha a Marina, uma ministra, uma pessoa decente, honrada. Se você quisesse ir para a esquerda, você tinha o Haddad, você tinha, enfim, eu, afinal de contas, né, o governador melhor avaliado do país, ajudei a fazer o real, tinha um projeto, e escolher um camarada sem nenhuma experiência, nunca administrou nada, falando em nova política, sendo um político ligado a tudo que não presta, da velha política do Rio de Janeiro. Mas que você está querendo dizer com isso, Ciro Gomes, que o povo não sabe votar? Não. Eu disse a você que o povo nisso é vítima. O povo nisso é vítima. Há uma onda antipetista, justa, correta, porque, salvo as boas exceções que há no PT, o PT, a cúpula atual do PT, virou uma organização criminosa. E para o povo brasileiro havia uma onda de antagonismo ao PT, uma repulsa às enganações, a própria candidatura fraudulenta do Lula, não é? Todas as pedras do caminho sabiam que o Lula não era candidato, mas eles criaram o teatro de fazer o Lula candidato para comover as pessoas. E isso gerou uma onda, não é? Que chega, por exemplo, em São Paulo, a dar no segundo turno 68% para o Bolsonaro. Um estado mais progressista do Brasil. Agora, Ciro Gomes. Rio de Janeiro, 70%. Eu agora quero fazer uma pergunta. Minas Gerais, 70%. Campanha eleitoral. Ciro Gomes queria o apoio do Lula, queria ser o candidato que representasse a esquerda. Eu não, de forma alguma. O Lula é que não quis, bateu o pé que ia ser o Haddad. Não. Eu nunca alimentei... Eu quero saber se existe um ressentimento que não passou. Eu nunca alimentei a ilusão, portanto há um equívoco. Isso é outra coisa. Há um equívoco. Ter ilusão é uma coisa, querer é outra. A aliança que eu tentei montar foi bem outra. E era uma aliança com o PSB, uma aliança com o PCdoB, que andaram bastante bem avançadas, até que por suborno, por chantagem, por 1000 coisas inescrupulosas, aí sim o PT sabotou. Mas eu nunca imaginei, nem queria, nem desejava ser o candidato do PT. Até porque as frases são muito fáceis, qualquer pessoa entra no Google aí. É muito mais fácil um boi voar do que o PT votar em alguém. Está dito por mim milhões de vezes. O PT prefere o Bolsonaro, aliás, como preferiu o Bolsonaro, do que apoiar qualquer um de nós. Agora, eu vi declaração sua que tinha se proposto a dar um tempo para que o candidato eleito tomasse pé da situação, compusesse uma equipe, começasse a governar. Uhum. E, pelo que eu tenho visto de suas recentes entrevistas de hoje, já vi o ânimo qual que é. Por que não deu para Ciro Gomes esperar os 100 dias
fazer a crítica. Eu acho que os 57 milhões de brasileiros que eu procurei pedir voto para mim, mas que preferiram votar no Bolsonaro, merecem o meu respeito. Os 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro merecem mais do que o meu respeito, o meu amor, o meu carinho. E eu quero eles de volta. Em homenagem a eles, é que eu acho que não deveria repetir as práticas odientas que vem marcando o PT e o PSDB ultimamente. A Dilma se elege, o Aécio não reconhece o resultado, judicializa e o país se divide e o ódio toma conta da política. Depois o Bolsonaro se elege, o PT se recusa a ir à posse do Bolsonaro, então eu quero repetir as boas práticas democráticas, reconhecer a vitória do meu adversário, desejar boa sorte a ele, que ele tenha sucesso, e isso eu fiz. O que aconteceu? Por pouco tempo. Não, são 70 dias hoje. Né? Mas eu explico, aconteceram 3 fatores que se eu, por amor à democracia e por respeito a essa maioria, dos 57 milhões, me omitisse, a minha consciência me cobraria. A primeira coisa foi a loucura que essa gente fez na confrontação com a China, que vai arrebentar a economia rural brasileira. Isso não é trivial. O Brasil, sob o ponto de vista industrial, Maria Lídia, tem um buraco de 100 bilhões, 120 bilhões de dólares. Quem está pagando essa conta é a agricultura brasileira, é a mineração. E o maior comprador é a China. E esses irresponsáveis, esses boçais, né, estão fazendo com que a China tire o regime de preferência de compra do Brasil para comprar dos Estados Unidos. Você falou 3. Primeiro. Segundo, botaram um general brasileiro sob comando do exército americano, sem consultar o Congresso Nacional. E terceiro, foram fazer escaramuça de guerra, sem consultar ninguém, nem o Congresso Nacional, portanto, violando a Constituição, na fronteira com a Venezuela. Agora, nessa operação você sabe o que está acontecendo hoje? Tudo picaretagem do Serviço de Inteligência, picaretagem do Serviço de Inteligência norte-americano. Reportagem do New York Times de ontem demonstra que quem queimou a ajuda humanitária foi gente ligada à oposição na Venezuela, e olha que eu condeno pesadamente o regime Maduro. Eu não sou a favor do regime Maduro, mas daí ao Brasil fazer a violação, né, da nossa unidade latino-americana, violentando uma tradição do Barão do Rio Branco. Sabe o que acontece na prática hoje? O brasileiro que está tomando um avião em Minas Gerais. O espaço aéreo brasileiro de Manaus para cima está sob controle da Venezuela. Você ouviu bem? Estou ouvindo bem. Você tem que se chocar. Por quê? Porque os russos, dada a burrice e a irresponsabilidade dos canalhas que nos governam, boa parte deles militares, passaram a prestar o serviço sujo aos norte-americanos e os russos se estabeleceram lá. E uma das colaborações dos russos são imensas baterias de mísseis terra-ar que têm alcance para controlar simplesmente o aeroporto de Manaus. Sabe quantas vezes o território brasileiro foi ameaçado por algum vizinho desde a Guerra do Paraguai? Nunca. Dá para ficar calado diante disso? Agora, Ciro, sabe que impressão que está me passando? Eu não posso falar que pode estar passando ao telespectador, mas a mim sim, que Ciro Gomes está em campanha. Mas eu quero falar, mas eu quero completar assim. Eu tenho uma impressão que, como político experiente que sabe que passado uma eleição onde não conquistou a vitória, entra um período que é longo. 4 anos. 4 anos. No Brasil. Sem uma função institucional, sem uma representatividade formal. Você não está sendo presidente de nada, etc. E isso poderá não dificultar visibilidade, seu espaço na mídia. E Ciro Gomes, com essas críticas ácidas, eu não estou dizendo que não são objetivas, mas muito pontuais, muito firmes, não dando descanso sobre adversários políticos, é o jeito que você achou para se manter vivo e não começar a morrer na memória até do seu eleitor em 2018. Maria Lídia, isso não guarda... Faz sentido esse raciocínio? Se você olhar a mim com o olhar com que olha os políticos tradicionais, faz. Mas se olhar a mim com a minha própria história, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque eu sou muito precoce. Eu fui governador do Ceará com 32 anos de idade, o mais jovem da história. Fui prefeito de Fortaleza com 29 anos de idade, o mais jovem, né, também.
já houvera sido deputado 2 vezes e o mais popular do Brasil, sabe o que eu fiz? Abandonei a política e fui para Harvard, para a universidade nos Estados Unidos, ler, estudar, escrever. E voltou. Sabe quando foi Preparou, que eu voltei? Carregou a bateria e Sabe voltou quando foi com que eu tudo. voltei? Mas eu parei em 94, voltei em 2002. Voltei em 2002. E não foi por acaso. Aí fui o deputado federal mais votado do país. Eu precisava andar com melancia no pescoço. Fui o deputado federal mais votado do país. Achei aquilo um horror. Passei 4 anos botando gravata e desservindo ao povo brasileiro. Fui colega do Bolsonaro. Eu vi a malandragem remunerada faustamente e a picaretagem sendo a regra na regência do PT, dando a comissão de orçamento e finanças para Eduardo Cunha, dando a presidência da Câmara Federal para Eduardo Cunha. Sim, esse que está preso, foi nomeado presidente da Câmara quando eu era deputado, pelos petistas. Eu já engoli muita merda para aguentar essas coisas e não precisar de botar mais melancia no pescoço. Depois larguei. A última vez que eu fui candidato, 2006. Quer dizer que não está em campanha. Eu estou em permanente campanha. Por exemplo, acabei de escrever, acabei a eleição, eu fiz 4 cirurgias, porque a saúde da gente também vai se prejudicando. Fiz 4 cirurgias. E está bem? Estou super bem, graças a Deus. E depois escrevi um livro. Estou com um livro pronto, estou fazendo a revisão, vou lançar esse livro agora proximamente, porque meu prazer agora é orientar o jovem brasileiro a entender o Brasil. E a compreender que esse país está sendo saqueado e que essa tragédia socioeconômica que a gente vive é uma produção da política brasileira. Não é uma fatalidade. Agora, Ciro, tem um senso comum que, assim, quando tem um presidente da República novo, que a sociedade, mesmo quem não votou, né, dá-se um passo para trás no sentido de deixa o homem governar, né? Não vamos atrapalhar. Então, quando o Ciro Gomes, aos 70 dias ou até antes disso, do governo Bolsonaro, já entra com essas críticas que são candentes e contundentes, você não corre o risco disso ser interpretado como uma pessoa que não está com sensibilidade para dar um tempo para o homem governar? Pode, mas não guarda coerência de novo comigo. Por exemplo, o PT, a cúpula do PT, não compareceu à posse do Bolsonaro. E nossa turma compareceu. Civilizadamente. E eu publicamente dei os parabéns, desejei felicidades a ele e anunciei que iria dar um tempo de 100 dias, que é o tempo normal das tradições democráticas, para que Por isso que eu estou cobrando. Para que ele fizesse, tudo bem, 100 dias, ok, está tudo certo, e eu vinha cumprindo. Agora, veja bem, entregaram a base de Alcântara de novo para os norte-americanos. Entregaram a Embraer para os norte-americanos. Tudo nesses dias. Se determinadas coisas acontecem e ninguém abre a boca, é quase que uma compulsão minha. Agora eu estou fazendo o quê? Para mim, isso. Eu devia fazer como o PT, deixa se arrebentar. Quanto pior, melhor. Ora, se eu sou oposição a ele, que o país se arrebente, que o povo morra de fome, que todo mundo se esbandalhe por aí. 60 mil estupros foram registrados nos últimos 12 meses. Eu fico calado dizendo, tá vendo? Se fosse eu era diferente, mas eu não sou assim. Mas, Ciro, outra coisa, eu vi que você disse nas redes sociais que a cada dia se choca mais com o Bolsonaro. Mas agora há pouco mesmo acabou de dizer que conhece Bolsonaro desde os seus tempos da Câmara. Sim. Conhece. Então se choca por quê? Porque eu nunca imaginei que ele tivesse a capacidade de chegar à presidência da República do Brasil e ali se comportar como um adolescente de 13 anos de idade, com perdão aos garotos de 13 anos, porque eu tenho o maior carinho e respeito. O Bolsonaro é um irresponsável, Maria Lídia. Isso não é brincadeira não, camarada, no Twitter. Em 149 manifestações, 89 mentiras do presidente da República. O presidente da República pega um filme na internet escatológico, que é a palavra que a gente usa para coisa escandalosa, coisa imoral, e bota para os milhões de seguidores dele, inclusive crianças. E tudo bem, vamos ficar calados, vamos respeitar. Porra, mas tem limite. Tem limite. E aí eu me sinto irresponsável. Agora, volto a dizer, eu fiz a repulsa a esses movimentos, mas outro dia o assessor dele para a Previdência perguntou para mim se eu aceitava que o meu assessor
econômico fosse lá para ajudá-los a pensar a Previdência. O que eu fiz? Faço o convite público que ele vai. Ele foi. Eles foram gentis, né? Não, eles foram gentis, né? Eles não têm proposta nenhuma. Não, eu digo nessa consulta. Sim, consultaram. Sim, consultaram e eu como brasileiro, de novo, a petezada desancou, que eu tô, não sei o quê. Agora, peraí, você está falando bastante mal do PT, aqui mesmo. Eu li a sua entrevista para o El País com o Florestan Fernandes. Eu vi a sua entrevista em que desancou o PT também. Agora, eu quero saber se tem uma contradição aí. O Bolsonaro é produto do PT. Não, mas agora... Ciro Gomes já deixou muito claro que reconhece ser necessária uma reforma da Previdência Social no Brasil, embora discorde de muitos aspectos do projeto que está aí. E numa frente de oposição contra esse projeto que discorda, Ciro, como é que vai ser possível se opor a um projeto no Congresso Nacional, desancando o PT dessa forma? Então, excluindo o PT dessa frente de oposição, vai dar? Não. Vamos aprender a fazer política. Não você, né, quem eventualmente esteja pensando que há uma contradição nisso. Não há. Acabou a eleição, são 2 turnos, não são 3 nem 4. Então, houve uma eleição da mesa da Câmara e das comissões. O que é que o PT faz? Resolve mentir que vai apoiar o Freixo, que é um puta de um quadro do Rio de Janeiro, um belo de um rapaz, esse sim ameaçado, enfrentando de forma valente e corajosa as ameaças que sofre. Mentiu para o PT, mentiu para o Freixo. E nós resolvemos fazer um acordo com o Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Rodrigo Maia iria cumprir a palavra conosco. Nós, PDT? Nós, PDT, e a frente que nós organizamos. Sim. Nós ganhamos a parada. Frente de oposição. De oposição, porém, no Congresso não é terceiro turno de eleição. O Congresso é o seguinte, nós vamos montar as comissões, vamos montar a mesa, e isso dá a condição de você mitigar, atenuar, diminuir os danos. E sem o PT, vai dar? Não. Essa frente... Aí, veja bem, mas isso é posicionamento no território. Quando a luta vier, é a posição diante da luta que vai revelar quem é aliado pontualmente? De quem. É evidente. Porque uma coisa é fique certa, doravante. Eu, Ciro Gomes, e o meu partido, o PDT, não aceitamos mais a influência nefasta da banda bandida do PT. Agora, Ciro Gomes, acabou nosso tempo, mas eu não posso deixar de perguntar sobre uma referência sua ao vice-presidente da República, o general Mourão. Você falou que observa pelas atitudes, pelas declarações do vice-presidente, que existe aí um movimento em ascensão de um golpe contra Bolsonaro. Quero ouvi-lo. Você está sentindo cheiro de golpe? Eu não falei de golpe nenhum. Porque eu, quando vi essa informação, o termo era golpe. Não. Nunca falei em golpe de forma nenhuma. E o que eu disse é que o Mourão está de olho na cadeira do Bolsonaro. Isso só um pato não vê. Porque o Mourão é um jumento de carga. Sabe, a aspereza dele, a grossura, sabe? E ele agora é o doce, é o moderado. Toda a besteira que o Bolsonaro... Mas está sendo artífice para ocupar essa cadeira de ações? Ele está sendo guiado por marketing para uma prevalência de uma hegemonia militar que vem se desenhando num grupo aí e outro de um tempo para cá. E só os patos não percebem. Você sabe, o general Mourão, que não disse uma palavra sobre a entrega da Embraer. O general Mourão que não deu uma palavra sobre a estupidez de ter um general brasileiro sob comando de uma potência estrangeira. O general Mourão que não deu uma palavra, aliás, nenhum dos 8 generais do governo que estão envergonhando o uniforme de Caxias, falou nada sobre a entrega da base de Alcântara. E eu vou acreditar agora que ele está interessado em democracia, em moderar o Bolsonaro? Isso é mentira. Ciro Gomes, nosso tempo terminou e eu lamento porque a conversa iria longe. Volta que hora que você quiser. Longe. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Laerte.